Ótima notícia para o tênis brasileiro com a chegada do US Open, pelo menos na semana qualificatória do US Open, teremos 3 brasileiros representando aí a nossa nação em busca de uma vaga na chave principal e temos aí um estreante em quali. A gente vai falar tudo no vídeo de hoje. Quem são os adversários, quando são os jogos, então já é... O US Open já tá valendo, apesar do torneio iniciar só na próxima semana, o qualificatório, que é um longo qualificatório e significa muita coisa para muitos tenistas, até financeiramente falando, é longo qualificatório, então essa semana de quali, em seguida início do US Open, então eu preciso muito pedir a sua inscrição aqui no canal, estamos aí batendo na porta, tentando chegar nos 6 mil inscritos, quem sabe até o US Open a gente consiga essa marca e precisamos muito da sua ajuda. Se você gosta do nosso conteúdo ou se tá aqui pela primeira vez, se inscreva aí no canal, a gente fala muito de tênis e vale super a pena porque toda semana a gente traz conteúdo novo para vocês e o conteúdo de hoje é muito legal porque ele fala de uma questão de resiliência no tênis e de... a gente está acostumado a ver tenistas ali top 30, top 50, top 100 e a gente às vezes não para pensar o quão difícil é a carreira de tenista e o quanto pode representar você estar disputando um qualificatório do US Open. E esse é o caso do João Lucas Reis, que vai enfrentar aí o Alexander Blocks na primeira rodada do quali. O João Lucas Reis, que é um tenista que vai disputar pela primeira vez o qualificatório do US Open, primeira vez na carreira. O João, que tem 25 anos de idade, é um tenista aí que muito guerreiro, muito lutador, né? Disputou vários qualificatórios já na carreira, jogador de Challenger e que vem subindo, vem escalando o ranking aí muito bem esse ano, ele já tá aí por volta de 226 do ranking, ele que conquistou seu primeiro título Challenger na carreira em Santa Fé esse ano, primeiro Challenger, ele já tinha alguns torneios M15, M25, então tá em extrema ascensão, né, até um lado interessante da gente falar aqui, né, porque às vezes a gente olha, João Fonseca, 18 anos, tenista em ascensão e tal, e você pega o caso do João Lucas Reis, é um cara que, pô, já nos seus 25 anos já tá chegando no seu auge aí no tênis, tá na sua melhor posição do ranking, e essa oportunidade que ele tem para disputar esse torneio qualificatório do US Open, ele é uma oportunidade que muda talvez até a carreira do atleta. Financeiramente falando, a gente até separou aqui, só de disputar essa primeira rodada no quali, ele vai ganhar 110 mil reais. É uma premiação assim muito alta para quem está acostumado a disputar só o Challenge. Passando para a segunda rodada, 170 mil. Passando para a terceira rodada, 225 mil. E caso ele se classifique para a chave principal, 430 mil reais. A gente está falando hoje, dentro da realidade de tenistas que estão abaixo do 200, 300 do ranking, isso faz uma diferença brutal no ano, ele paga o ano do tenista. Só que o João Lucas Reis, ele vai pegar um adversário que é complicado, que é o Alexander Blocks. Inclusive é um tenista aí da nova geração, ele é novo assim, né, é um tenista aí mais um sub-21 e que vem muito bem no momento, ele tá na posição 116, que é o seu melhor ranking na carreira, ele tem esse ano somente uma vitória, né, a nível ATP, é um tenista da Bélgica, 1,93 m de altura e que vem conquistando aí bons resultados, pra vocês terem ideia, ele é campeão do Australian Open Junior em 2023, então ele vem em ascensão, é um jogo duríssimo pro João. Acredito eu que o belga, o Alexander Blocks, entra como favorito, mas o jogo é jogado e o João tem totais condições aí também de fazer um grande jogo e vencer o belga. A gente até separou aqui os números, né, dos dois tenistas. O João, nas últimas 52 semanas, tem 53 vitórias e 31 derrotas, praticamente só jogou saibro, né? O João é um tenista especialista no saibro, são 50 vitórias e 29 derrotas no saibro, e aí o piso duro, 3 vitórias e 2 derrotas, então essa vai ser uma dificuldade aí do João em jogar um piso duro, que não é tanto a sua especialidade, mas não tem tanta mudança assim também do saibro pro piso duro. E o João jogou 2 jogos contra a top 100 nessas 52 semanas, tendo uma vitória e uma derrota. Já o Blocks tem jogado aí mais jogos contra a top 100, até contra a top 50, ele tem 45 vitórias e 29 derrotas nas últimas 52 semanas e joga mais piso duro, então ele já é um jogador mais de piso duro, 37 e 21 no piso duro, no saibro tá 4-4, na grama 4-4, jogou 2 vezes contra a top 50, perdeu ambos os jogos e contra a top 100, 3 vitórias e 7 derrotas. É um jogador que está iniciando ainda a sua trajetória no tênis, ele tem somente 20 anos, então ainda vai crescer muito, então por isso que ele entra como favorito aí. Toda a sorte do mundo para o João Lucas Reis.
que tá fazendo um ano maravilhoso aí, e tomara que ele conquiste essa vitória, para que ele tenha a esperança de jogar uma chave principal de US Open, que é para poucos. E além do João Lucas Reis, a gente vai ter os outros dois brasileiros aí na chave de qualificatório. O primeiro deles é o Thiago Monteiro. O Thiago Monteiro, que hoje está na posição aí 170 do ranking, ele vai pegar um americano pouco conhecido, é o Murphy Casson, número 172, os dois têm ranking parecido. O americano tem 23 anos de idade, também é um tenista aí com poucas conquistas na carreira. Ele tem somente um Challenger conquistado no ano passado em Calgary. Challenger 75, é o único título a nível Challenger do americano. Na minha opinião, é um jogo meio a meio ali, acho que até um pouquinho mais de favoritismo para o Monteiro, talvez 55-45, 53-47, acredito eu pela experiência do Thiago Monteiro, né? Apesar de não estar numa fase boa na carreira, né? Uma das piores aí dos últimos anos, mas é um torneio, um qualificatório de um Grand Slam, e acredito que a questão de experiência ela pode contar muito aí pro Thiagão. Espero que ele conquiste essa vitória. E temos o outro Thiago também, que é o Thiago Wild, que vai pegar um russo naturalizado cazaque, assim como o Alexander Bublik. O Dmitry Popko é um tenista nascido na Rússia e hoje joga pelo Cazaquistão. São 28 anos de idade, 1,91 m. O Popko já tem muito mais experiência que o Cassone, por exemplo, que o Monteiro vai enfrentar. Ele tem aí como título Challenger, esse ano ele ganhou o Morelia Challenger 125, então um grande título aí. Acho que foi até o maior da carreira dele. Em 2021 ele tinha ganhado um Challenger em Lisboa, então ele tem aí 2 títulos Challenger. É um tenista aí nível Challenger, né? Então o Thiago Wild entra como favorito, apesar de não estar também na sua melhor fase. O Thiago Wild vem aí acumulando muitos resultados ruins, mas tem uma oportunidade aí no US Open. O Thiago Wild, que é campeão júnior do US Open, então não tem como falar que ele não tem experiência nesse tipo de quadra, apesar, claro, de jogar mais e tá mais acostumado a jogar no Saibro. Então, Brasil com 3 jogadores no quali, jogam hoje, tá? Então o Thiago Wild joga hoje por volta de 20 horas, transmissão Disney Plus Premium, e o Thiago Monteiro vai jogar por volta de 18 horas. Então dá para pegar esse vídeo, tá indo ao ar agora na hora do almoço, eu não sei o horário que você tá assistindo, mas ainda hoje, dia 18 de agosto, Thiago Monteiro por volta de 18 horas e por volta de 20 horas Thiago Wild. Então 2 jogos na sequência aí pra gente torcer. E já o João Lucas Reis vai jogar amanhã, ainda sem horário definido, então ele é o único brasileiro que joga amanhã. Lembrando que o US Open, chave principal, inicia-se só na semana que vem, então vamos acompanhar o qualificatório aí para que a gente tenha mais brasileiros para torcer aí. Eu quero saber a sua opinião, se você acha que a gente vai com 4 brasileiros para a chave principal, quem sabe, ou você acha que a gente vai ficar só no João Fonseca mesmo. Deixa a sua opinião aí nos comentários, a gente responde todos os comentários. Muito obrigado pelos comentários, likes, inscrições. A gente está fazendo um trabalho aqui muito árduo para entregar conteúdo para vocês, e a recíproca está nos deixando cada vez mais feliz com o engajamento que vocês trazem no nosso conteúdo, certo? Uma boa semana para todo mundo, um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo e até mais.